Num sítio em Salesópolis, interior de São Paulo, morava uma família que era bem reservada. O patriarca se chamava Luiz, a matriarca, Sandra, e eles eram um casal jovem, de aproximadamente, ele 35 anos e ela de 30 anos de idade, e tinham um filho, Miguel, de 10 anos. Miguel era muito feliz, morando naquele sítio com seus pais. Brincava com os bodes, cachorros, galinhas, patos e outros bichos do sítio. Também tinha muitas árvores frutíferas. Apesar de ser uma cidade do interior, estava acontecendo algo muito estranho: o sumiço de jovens, que sempre desapareciam em noites de lua cheia. As famílias estavam ficando com medo de morar naquele lugar, e a polícia sem pistas. Todos os domingos de manhã, Miguel e seus pais sempre estavam na missa. Era uma família acima de qualquer suspeito. Os vizinhos também, que eram donos de sítios, não tinham nada para falar daquela família, só achavam estranho o uivar de seus cachorros. Porém, algo misterioso acontecia todas as noites de lua cheia no porão da casa. Miguel sempre ouvia uns gritos e sons de algum cachorro uivando. Isso sempre dava muito medo nele. Ele ficava em seu quarto deitado na cama com um cobertor na cabeça, mas não descia até o porão, pois seus pais sempre diziam para ele nunca ir até lá. O tempo foi passando e Miguel cresceu. Agora era um adolescente de 15 anos. Tinha muitos amigos na escola, mas não podia trazê-los para o sítio, nem sua melhor amiga Vânia, que ele amava em silêncio. A única família que vinha visitá-los era sua avó paterna, Dona Bela. Seu pai Luiz gostava de ensinar Miguel a atirar. Ele tinha um lugar no sítio, onde praticava um tiro ao alvo com munição de cera. Ele dizia para seu filho treinar a pontaria, pois poderia precisar algum dia. Certo dia, Miguel aproveitou que seus pais saíram para ir no armazém que ficava na cidade, e desceu até o porão. Ele estava com um molho de chaves, que encontrou na cozinha. Tentou várias chaves até que uma abriu a porta. Ele entrou naquele cômodo grande, acendeu a luz e ficou espantado, quando viu uma jaula feita de um material que parecia prata. E sobre a mesa, um revólver calibre 38 e com munições que também pareciam de prata. O cheiro era horrível. Ele rapidamente fechou a porta e subiu para seu quarto. Ficou imaginando para qual fim aquela jaula serviria. Seus pais retornaram para o sítio, mas Miguel fingiu que estava tudo bem. Passado algum tempo, uma lua cheia iria acontecer naquela noite. Eles jantaram normalmente, conversaram sobre vários assuntos. Mas quando estava se aproximando da meia-noite, seu Luiz e Dona Sandra falaram para Miguel ficar no quarto e não descer até o dia amanhecer. Miguel ficou acordado e pela janela de seu quarto ele viu que sua avó paterna tinha chegado de carro e sua mãe foi recebê-lo lá. Conversaram um pouco e as duas saíram com o carro. Miguel ficou pensando o que sua avó e sua mãe fariam àquela hora da noite, mas aqueles gritos e uivos começaram e Miguel entrou em pânico. Ele não sabia o que fazer. Mas não demorou muito e ele ouviu o barulho do carro chegando. Ele olhou pela janela e viu quando sua mãe e sua avó desceram com uma pessoa encoberta por uma manta. Não dava para saber quem era, parecia que a pessoa estava embriagada. Levaram essa pessoa para dentro da casa. Miguel queria saber o que estava acontecendo e resolveu quebrar as regras. Desceu bem devagar e viu quando a porta do porão abriu. Ele desceu as escadas até o porão e notou que a porta ficou entreaberta. Aqueles gritos e uivos agora estavam ainda mais aterrorizantes, mas a voz de sua avó e de sua mãe falavam para alguém ficar calmo, que o jantar estava quase pronto. Fique calmo. Os uivos e os gritos acalmaram, somente um som que parecia de um cachorro, quando ganha um biscoito. A voz da sua avó agora falava: calma, meu filhinho, vai ficar tudo bem, e de sua mãe: vai ficar tudo bem, meu amor, eu te amo muito. Miguel não aguentou mais aquela agonia e entrou naquela sala e sentiu seu coração como se fosse sair pela boca. Viu um lobisomem dentro da jaula e sua mãe e a avó ao lado acalmando aquela fera. E em um canto com pouca luz do porão, uma cama com uma jovem seminua, que supostamente seria oferecida como jantar para aquela fera. Miguel notou que aquela jovem era Vânia, sua melhor amiga da escola, e a qual ele estava perdidamente apaixonado. Sua avó e sua mãe disseram para ele sair daquele lugar, que aquele lobisomem era seu pai e ele precisava se alimentar. A jovem não iria sentir dor, pois estava dopada. Miguel disse: então são vocês que sequestram jovens há anos para alimentar esse monstro?
Não vou permitir que mate minha namorada. Ao ouvirem aquilo, elas não acreditaram que pegaram alguém que seu filho conhecesse, e nisso a fera ficou raivosa e começou a uivar e a chacoalhar a jaula. Estava com muita raiva. Miguel pegou o revólver que estava sobre a mesa e municiou com as balas de prata. Disse para elas saírem da frente que ele iria acabar com o sofrimento de seu pai. Mas a mãe era muito apaixonada por seu marido e sua avó também amava seu filho e ficaram falando para Miguel abaixar a arma, que tudo ficaria bem, que elas estavam tentando curá-lo com o amor que elas sentiam por ele e que seu pai tinha construído aquela jaula para a proteção da família, que mesmo sendo uma besta fera, ele ainda tinha algum sentimento humano. Mas o lobisomem estava muito nervoso, pois queria devorar aquela moça que para ele era seu jantar. Ele já não tinha mais consciência humana devido à fome que estava sentindo. Com suas garras afiadas pegou sua esposa Sandra e sua mãe Bela pelo pescoço por dentro das grades e as matou. Miguel deu um grito. Não! E chorando disparou alguns tiros, que acertaram bem no coração do lobisomem. Ele viu a fera caindo e voltando à forma humana de seu pai, agora sem vida. Miguel não acreditava que toda a sua família estava morta. Ele ficou desesperado. Foi até a sua amiga Vânia, que estava ainda sob efeito de drogas, e a levou para seu quarto. Com tanto barulho e disparo de tiros, os vizinhos chamaram a polícia. O delegado Delgado chegou ao local e não acreditou na história que Miguel contou. Vânia estava muito mal pelos efeitos das drogas e não conseguia lembrar de nada. Miguel foi conduzido à delegacia da criança e adolescente, e Vânia ao hospital. A perícia chegou à conclusão que Miguel matou seus pais para ficar com o sítio e o dinheiro, e sequestrou e drogou Vânia para morar com ele, contra a vontade dela. Para a perícia, Miguel era um adolescente com algum distúrbio mental. Depois do julgamento, Miguel foi internado em uma instituição socioeducativa. Vânia nunca foi visitá-lo, ele agora era sozinho no mundo. Mas o que ele não sabia é que havia uma maldição em sua família, e quando o patriarca morresse, o filho herdava a maldição quando fosse maior de idade. 3 anos depois, Miguel passou a ser maior de idade e ganhou a liberdade. Saiu sem nenhuma restrição da instituição que estava internado. Delegado Delgado ainda não tinha nenhuma pista sobre os outros jovens que estavam desaparecidos e deu o caso como encerrado. Miguel voltou para o sítio, onde no passado morava com os pais. O sítio estava abandonado e ele teria muito trabalho pela frente. Porém, em uma noite de lua cheia a maldição se concretizou. Miguel começou a passar mal, sentiu dores no corpo todo, os dentes cresceram e pelos pelo corpo todo. Ele se transformou em lobisomem, pulou a janela e começou a farejar, uivou e conseguiu falar uma frase. Vânia, meu amor. Gostou? Siga para mais histórias.